Prezados irmãos e amigos, é um grande prazer poder chegar à sua casa, chegar a você de uma maneira tão pessoal por meio dessa transmissão ao vivo pelo YouTube de uma mensagem minha. Lembro que no começo da transmissão há um tempinho de instabilidade até a transmissão ficar mais estável. Também durante a própria transmissão poderá haver algumas quebras da transmissão, dependendo da conexão da internet. Então, prezados irmãos, amigos da igreja, queridos familiares que também estão me assistindo, queridos amigos, eu estou chegando a vocês por meio do YouTube, por meio dessa transmissão, mas eu realmente não gostaria de fazer uma pregação. Eu estou na sua casa, talvez lá na sua sala, onde você está sentado assistindo a transmissão. Eu gostaria de me assentar com vocês lá na sala virtualmente e ter uma conversa com vocês sobre a palavra de Deus. Bater um papo com vocês. Não uma pregação em termos formais, mas uma conversa com vocês sobre a palavra de Deus. Vocês têm lá no seu celular, ou vocês têm lá no computador, onde vocês estão assistindo, a possibilidade de vocês fazerem um chat, de mandarem mensagens para mim. Eu acabei de receber algumas mensagens dizendo que parece que estão todos recebendo bem, não é? A minha imagem e também a minha voz. Isso é muito bom. Inclusive, durante esse bate-papo sobre a palavra de Deus, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, vocês podem, então, colocar lá no chat, e mais lá para o fim da mensagem, ou até no meio, eu posso fazer uma pequena pausa e nós podemos conversar sobre aquilo que vocês colocaram. Muito bem, eu gostaria de falar com vocês sobre um personagem na Bíblia, uma pessoa que enfrentou uma crise muito grande, uma crise muito séria na sua vida, mas que teve um happy end. Deus interveio, Deus operou e operou a vitória. Então, eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês. Mas, compartilhando essa experiência, eu não posso deixar de conectar essa experiência também com a situação que nós estamos vivenciando aqui entre nós, aqui no Brasil e no mundo todo, esta pandemia do coronavírus, que de uma forma ou de outra está atingindo a todos nós, né? E está trazendo para umas pessoas mais, para outras pessoas menos, uma certa crise na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego. Então, eu gostaria que esta mensagem você também aplicasse a situação que você está vivendo, como eu quero aplicar a situação que eu estou vivendo. E também, durante a mensagem, num lugar ou no outro, eu vou fazer uma conexão com esta realidade que agora nós estamos vivenciando. Então, eu gostaria de ler para vocês o texto bíblico. Vocês podem abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21, versículos 8 a 21. Este texto se refere à experiência dramática na vida da escrava de Sara, serva de Abraão, chamada Agar.
é a experiência de Agar, relatada em Gênesis, capítulo 21, versos 8 a 21. O que é que tinha acontecido? Abraão teve um filho por indução de Sara, teve um filho de sua serva, da escrava Agar. O nome desse filho era Ismael. Tempos depois, Abraão teve um filho de Sara, chamado Isaque. E, com o andar da carruagem, com o tempo, houve um conflito lá entre Ismael e Isaque. E Sara não gostou nada deste conflito. Sei lá se também não estava com um pouco de dor de cotovelo da Agar. Então ela veio para Abraão com uma proposta muito dura. Ela disse: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Rejeita essa escrava. Manda essa escrava e seu filho embora de casa, embora da nossa barraca. Quando Abraão viu essa sugestão de Sara, ele ficou chateado. A Bíblia diz que isso pareceu penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porque ele amava Ismael. Isaque era o depositário das promessas de Deus, mas Ismael era seu filho. Ele amava Ismael também. Mas então Deus se manifestou a Abraão. E Deus disse: olha, Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva, de Ismael, eu farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. E então, na manhã seguinte de madrugada, Abraão se levantou, tomou o pão e um odre de água, colocou nas costas de Agar, deu ao menino e a despediu. A despediu para o deserto. E ela saiu andando, a Bíblia diz, errante pelo deserto de Berseba. Com o tempo, a água do odre se acabou e ela estava lá no deserto, sem água para ela nem para dar de beber ao seu filho Ismael. Então a Bíblia diz que ela colocou Ismael um pouco distante dela, se afastou dele, para não vê-lo morrer, e a Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou. Chorou pelo mais profundo desespero. Não sabia o que fazer. Estava perdida, completamente desorientada. Deus, porém, aí Deus começou a intervir nesta situação de Agar e Ismael. Deus ouviu a voz do menino, o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que você tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E então aconteceu algo inesperado, inusitado. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Foi ao poço de água, encheu de água o seu odre seco e vazio e deu de beber ao rapaz. E a Bíblia diz que Deus estava com Ismael, que cresceu, habitou no deserto, se tornou um flecheiro e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, a nossa história aqui começa com um conflito familiar. E Abraão ficou em conflito e aflição. Mais uma vez ele estava em conflito e aflição por causa da sua família. Meu querido, minha querida, muitos problemas podem nos ferir, mas os problemas de família são os mais difíceis e dolorosos
de serem enfrentados e suportados. Nós podemos perder tudo, mas perder a família, perder um filho é algo inimaginável, né? Ver um filho morrer sem pão e sem água, no deserto da vida, por exemplo, por causa das drogas, é algo profundamente doloroso e chocante. Ver também o casamento se acabando é simplesmente terrível. Abraão não sabia o que fazer. Então, a primeira cena que temos diante de nós é esse conflito no qual Abraão estava agora colocado pela situação que surgiu entre Sara e Agar, Isaque e Ismael. O segundo pensamento que eu quero apresentar a vocês é este. Deus escreve reto em linhas tortas. E essa história, gente, tinha muitas linhas tortas. Conflito, pecado, incredulidade, precipitação, rixas, inveja. Mas Deus disse, Abraão, eu vou dar um jeito. E que jeito que Deus deu? A solução de Deus foi inesperada. Foi uma solução que nós não imaginaríamos que Deus daria. Nós pensaríamos que Deus iria encontrar um caminho para a solução do conflito, como, por exemplo, Sara, volta atrás, se reconcilia com Agar. Ou então, Abraão, tome uma posição firme de liderança em sua família a favor da justiça e faça a paz voltar a reinar na sua família. Mas não foi isso o que aconteceu nessa experiência, nessa ocasião. Existem situações que não têm uma solução ideal, nem uma solução fácil. A solução aqui que Deus propôs a Abraão foi, imaginem, a separação. Deus disse, eu vou cuidar de tudo. Ele falou, atende a Sara e manda Agar com Ismael embora. Mas Abraão, eu vou cuidar de tudo. Eu vou estar com Ismael e vou fazer dele uma grande nação. Então, meu querido, minha querida, em cada situação, mesmo nas situações de conflito e pecado, onde parece que não há solução, Deus tem uma solução e caminho. Esta situação não foi da vontade de Deus. Foi fruto da fraqueza, do pecado humano, mas Deus disse, eu tenho um caminho também nesta situação. Se Deus permite que o mal atinja seus filhos, ele, na sua onipotência, pode usar mesmo este mal para o bem dos seus filhos, para que os seus propósitos sejam alcançados na vida daqueles que o amam. Também a situação que nós estamos vivenciando agora, com este vírus, é uma situação conflitiva, não tem soluções fáceis, mas Deus também pode usar esta situação de alguma forma para abençoar as pessoas, para nos abençoar, para abençoar a humanidade. Este fato de que Deus tem caminhos onde nós não vemos caminhos, Dietrich Bonhoeffer expressou quando disse o seguinte, eu creio que Deus quer e pode fazer brotar, mesmo das piores coisas, algo de bom. Para isto, ele precisa de pessoas que permitam que ele faça as coisas cooperarem para o seu bem. Eu creio que Deus, disse ele, em cada situação difícil, quer nos dar a força que necessitamos, mas Deus não nos dá a força antecipadamente para que não confiemos em nós, mas sim unicamente
nele. Com essa fé, podemos superar todo o medo do futuro. Também, meus amados, um parênteses, da situação futura que nos espera, nessa situação que todos nós estamos vivenciando. Então, isso mostra que o nosso Deus, o Deus no qual nós cremos, é um Deus de poder, de sabedoria, mas também de benignidade, de misericórdia e de graça. Muito bem, amados, agora eu quero ir para o terceiro cenário, o terceiro tópico desse estudo sobre a experiência de Agar. Este tópico eu chamo de Agar a excluída. Se fala muito hoje sobre os excluídos. Agar também foi uma excluída. Ela fazia parte do MSN. Você pode imaginar o que significa MSN? Pode perguntar para a pessoa do seu lado se ela pode imaginar o que significam estas 3 letras? Bem, MSN significa Movimento dos Sem Nada. Agar foi excluída e ficou sem terra, sem teto, sem barraca, sem pátria, era uma egípcia, sem família, sem proteção, sem direção. A Bíblia diz que passou a andar errante, sem herança, sem emprego, sem pão, sem água, e estava ficando sem o filho. Ela não tinha nada. Era uma excluída. Tudo que tinha, tudo que amava, pelo que tinha lutado, tudo aquilo que ela tinha sonhado para a sua vida, para seu filho, tudo estava se acabando, tudo estava terminando, tudo estava morrendo. Quantas vezes pessoas se sentem assim, injustiçadas, excluídas, mandadas embora por pessoas que tomaram decisões arbitrárias sobre a sua vida. Estão num deserto da vida e não sabem o que fazer nem para onde ir. Pão se acabando, o dinheiro se acabando, a poupança se acabando, a família se acabando, os filhos morrendo, a firma se desintegrando. Estão fracas, desanimadas, incapazes de agir. Como Agar, se sentem impotentes e choram. Se você se sente assim, se você pode compreender, porque pelo menos um pouquinho a sua experiência reflete a experiência de Agar e dela reflete a sua experiência. Então você é um candidato para fazer a mesma experiência que Agar fez. Chegamos agora à experiência decisiva de vitória e libertação na vida de Agar. Eu chamo essa experiência de enxergando o poço. E essa experiência de Agar, essa experiência vitoriosa na sua vida, como Deus interveio na sua vida, essa experiência tem 4 passos. O primeiro passo é o seguinte: Deus opera no íntimo de Agar. Em primeiro lugar, Deus não resolveu de imediato a situação exterior de Agar, mas Deus operou no coração dela. O que Deus fez? O que Deus deu para ela? O que Deus deu para ela, em primeiro lugar, foi simplesmente uma palavra. Os problemas continuavam os mesmos, o óder continuava vazio, Ismael estava lá morrendo de sede, e Deus deu uma palavra. A palavra era: não temas. Agar, não
temas. Fred, não temas. João, Antônio, Maria, não temas. Quantas coisas nos causam temor. Do que Agar tinha medo? Perder o menino, do deserto, do futuro. Do que você tem medo? Esta situação aqui da pandemia, do coronavírus, causa algum medo para você? Bom, eu confesso a você que essa situação de ficar assim, isolado, isolamento social, de ficar numa prisão domiciliar, mesmo sem ter tido nada a ver com a Lava Jato, me causa alguns receios, confesso a vocês. Mas Deus disse para mim e para você aquilo que falou para Agar, aquilo que Deus falou 366 vezes na Bíblia: não temas. Deus deu para ela também um incentivo. Ergue-te, levanta o rapaz. Levanta-te, Agar, não fique sentada, não fica aí chorando as mágoas. Não diga, não adianta nada mesmo, tudo acabou, não tem solução, não tem escape à vista. Faça alguma coisa. Pegue o rapaz pela mão e faça alguma coisa. Haja, porque eu estou contigo. Ela devia agir baseada na promessa de Deus que disse: eu farei do menino um grande povo. Então, em terceiro lugar, Deus deu uma promessa. Deus deu uma palavra, Deus deu um incentivo e Deus deu uma promessa. Eu farei do menino um grande povo. Para este menino que está morrendo, nesta situação da qual você diz que não tem mais jeito, nesta situação, Agar, eu vou agir. Desse menino que lá está debaixo do arbusto morrendo, eu vou fazer um grande povo. Você acha que não tem caminho, não tem solução, não tem resposta, mas eu tenho caminhos, eu tenho respostas, eu tenho soluções para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Sabe, Deus tinha dito a mesma coisa para Abraão. Eu farei desse menino um grande povo. Pode ser que quando mandou Agar embora, Abraão tivesse dito para ela: olha, você vai agora ter que sair aqui pelo deserto, mas Deus prometeu que vai cuidar de tudo, vai cuidar do menino, vai fazer dele um grande povo. Mas a palavra de Abraão para Agar não foi suficiente. Ela precisava uma promessa de Deus para si, para o seu coração. E Deus falou com ela. Agora a promessa era dela. Não recebeu de tabelinha por Abraão, recebeu pessoalmente de Deus para o seu coração. Eu estou falando para você, Deus tem soluções para os seus problemas, Deus tem resposta para as suas necessidades, Deus tem promessas para você, mas eu quero que você, incentivado pela minha palavra, experimente a palavra de Deus, que você encontra na Bíblia e no seu coração, da parte do Senhor. Então, Deus pode transformar uma situação, eliminando a dor, o sofrimento, a dificuldade, o problema, a necessidade. Porém, a maneira peculiar de Deus agir não é libertando dos problemas, é libertando nos problemas. Deus é glorificado quando, numa situação de fraqueza, de humilhação, de desprezo, ele pode demonstrar a sua força, a sua graça, seu poder na vida humana, e nessas situações nós experimentamos o Senhor agindo, e nós o louvamos, nós o adoramos pelo seu agir, pelo seu operar gracioso nas nossas vidas. Foi assim que Deus operou na vida de Agar. Agar é excluída. O rabino Harold Kushner teve um filho, Ariel, que na tenra infância foi acometido de progeria, envelhecimento precoce, e os pais sabiam que ele ia morrer na adolescência, o que aconteceu. Mais tarde, ele descreveu o poder de Deus operando na vida humana, mas na fraqueza e na necessidade humana. Ele disse uma palavra que tem sido uma inspiração para mim. Ele disse: eu tenho visto Deus operar milagres.
Deus opera milagres hoje em dia, habilitando pessoas comuns a fazerem coisas extraordinárias. Vi pessoas fracas tornarem-se fortes, pessoas tímidas, corajosas, e pessoas egoístas, generosas. Vi outros cuidarem de seus pais idosos, de crianças com danos cerebrais, de esposas em cadeiras de rodas durante anos e até décadas. E eu me pergunto, disse ele, onde as pessoas conseguem força para continuar nestas tarefas por tanto tempo? Onde conseguem os recursos de amor e lealdade para prosseguir? Ele então diz, a única resposta que sugiro é aquela que meu filho imprimiu na minha camiseta há muitos anos atrás. Os que põem a sua esperança em Yahvé renovam as suas forças, formam asas como águias, correm e não se cansam. Esse texto de Isaías. Então, quando ele continua e termina dizendo, quando estamos cansados e já sem forças, recorremos a Deus e ele as renova, para que possamos correr e não ficarmos esgotados, para que possamos caminhar e não nos sentir fracos. Segundo passo no agir de Deus, a solução da situação de Agar é que Deus abriu os olhos de Agar. Verso 19 de Gênesis 21 diz, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Meu amado, minha amada, eu creio que aquele poço sempre estava lá, mas Agar não o enxergou. Ela viu o poço apenas quando Deus abriu os seus olhos. Então, nosso maior problema, nossa maior necessidade, não são os problemas, não são as necessidades, mas a nossa cegueira. Nós não enxergamos a Deus, não vemos a presença de Deus. Vemos apenas as nuvens e não o sol que brilha atrás das nuvens. Vemos apenas os problemas e não enxergamos os recursos de Deus que estão aí para nós. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é o poço de Agar. Jesus está aí. Ele é tudo e tem tudo o que você precisa. Quem vê a Jesus tem a vitória no seu coração. Veja a Jesus com você, como aconteceu naquela conhecida história, talvez você conheça, do Zé. O Zé era um trabalhador numa fazenda lá no interior, que todo dia ia para a roça, e toda manhã, indo para a roça, ele passava primeiro na capelinha da fazenda e fazia lá uma singela oração. Dizia apenas, oi, Jesus, aqui é o Zé. Todo dia. Mas um dia o Zé ficou doente, de ficar em casa, na cama. Sentia falta de tantas coisas, mas o que mais sentia falta era daquele momento lá na capelinha, se encontrando com Jesus. Mas um dia ele teve a percepção de alguém no seu quarto. Ele olhou e viu Jesus sorrindo para ele, que disse apenas uma palavra: ei, José, aqui é Jesus. Ei, José, ei, Zé, eis minha irmãzinha. Jesus está aí com você. Terceiro passo na experiência vitoriosa de Agar, Deus enche o odre de Agar. A Bíblia diz, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, tal. Depois, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Antes Agar estava desesperada, sem pão, sem água, sem esperança, seu filho morrendo, mas depois desse encontro com Deus, ela enxergou o poço. Ela foi ao poço, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Você que está me ouvindo agora, com quem eu estou conversando, tete a tete, talvez você sinta que seu coração está vazio como o odre de Agar. Você não tem água nem para você, nem para os outros.
se está vazio e seco por dentro. Mas Jesus é o poço de Agar, é a fonte de água viva. Jesus tem água da vida para você. Ele pode encher o seu odre, pode encher o seu coração, ele pode encher o seu coração com o seu Espírito Santo. E você terá água para você, para saciar a sede do seu coração. E você poderá levar a água da vida para outros sedentos e outros moribundos. E, em quarto lugar, eu quero falar das possibilidades de Deus. O poço significa as possibilidades que Deus tem para nós nas circunstâncias de nossa vida, hoje, aqui e agora, mesmo vivendo bastante confinados, limitados, restringidos por causa dessa pandemia. Deus tem possibilidades. Para Agar, o deserto era um lugar terrível. De início, não é? Lugar de abandono, de solidão, de tristeza, desespero, de lágrimas, de fome, de sede, de morte. Mas depois que ela teve essa experiência com Deus, Deus abriu os seus olhos, ela viu o poço, o deserto mudou. O deserto passou a ser um lugar de vida. O mesmo lugar onde ela achava que não tem jeito de viver, só morrer, passou a ser um lugar de vida. Veja o que diz a Bíblia. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher na terra do Egito. O deserto se tornou um lugar onde era possível crescer, habitar, ter uma profissão, casar, constituir uma família. Não há limites para o que Deus pode fazer com uma pessoa que vê a Deus, que confia no Senhor e que depende de Deus para tudo. Eu falo isso para você, mas primeiro falo para o meu próprio coração. Vejam essas promessas, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aquela palavra Maria, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, concluindo, quero dizer o seguinte: você sente que está no deserto, está amedrontado, com medo, por causa dessa crise, por causa do seu emprego, por causa da saúde sua e dos seus familiares, por causa do seu futuro, talvez profissional, da sua firma, da sua empresa, né? Você sente que está num deserto atemorizador? Deus quer abrir os seus olhos e os meus olhos para que vejamos a Jesus, o poço de Agar. Vejamos os recursos que Deus tem para nós por meio de Jesus. Jesus, a fonte de águas vivas, a rocha de Israel. Quando seus olhos forem abertos, você irá enxergar, crer e confiar que Deus poderá fazer daquilo que você acha um deserto inabitável, o difícil de suportar e conviver, Deus fará um lugar de vitória, um lugar de vida, um lugar de bênção. Então, meus amados, eu quero agora fazer uma oração. Eu peço que você, onde está, feche os seus olhos, eu vou orar e vamos nos colocar debaixo da bênção, da proteção de Deus. Vamos, por meio dessa oração, nos conectar com a fonte de águas vivas. Oremos. Senhor Jesus, abre os meus olhos para que eu veja que as preocupações, que o pecado, que os problemas, que pessoas não me impeçam de te enxergar, de te ver. Ver-te, Jesus, maior do que todos os problemas e necessidades. Ver-te maior do que essa crise que estamos enfrentando por causa desta pandemia. Ver-te, Jesus, como poço de água viva no deserto de minha vida. Enxergar-te como a fonte que supre todas as minhas necessidades. Amém.
Com isso, eu terminei a mensagem, vou fechar a tela da mensagem e quero ver o que está escrito aqui ao meu lado no lugar do chat, se há alguma pergunta, né, se há alguma observação. Algumas pessoas estão louvando ao Senhor. Amém, louvado seja Deus. Intimidade com Deus, muito bom. Deus nos livrando dos nossos problemas, muito bem. Então, graças a Deus, creio que todos puderam acompanhar esta mensagem, né? E eu creio, como eu pessoalmente fui abençoado por essa palavra, eu creio que você também foi abençoado por meio desta palavra. Eu tenho, ainda não desligue, eu não encerrei a transmissão, eu tenho umas pequenas recomendações do pastor Nonato para vocês. Então, ele, claro, recomenda aquilo que já sabemos, que todos os eventos da igreja estão suspensos até o dia 30 de março, e lá se fará certamente a reavaliação de toda a situação. O pastor Nonato avisa que ele estará na igreja durante a semana. Também comunica a todos que na quarta-feira será feita uma transmissão ao vivo. Certamente ele fará uma transmissão a toda a igreja ao vivo, e nós, com o coração aberto, com expectativa, queremos ver e ouvir essa mensagem do nosso pastor. Ele incentiva a todos para cultuar a Deus em casa e em suas famílias. Ele também diz que ofertas e dízimos poderão ser depositados ou transferidos para a conta da igreja. Os dados bancários serão disponibilizados para todos nos grupos da igreja. Então, com isso, nós encerramos a nossa transmissão, mas primeiro nos colocando debaixo da bênção do Senhor, como fazemos em todos os nossos cultos. Você pode, aonde você está, repetir comigo em voz alta. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso eterno Deus e Pai, e a comunhão e a consolação e a presença e a força do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e em cada dia dessa situação que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Encerrando a transmissão, Deus os abençoe.